Evangelho de João 20, 19. Você sabe qual é o primeiro dos nossos sentidos a funcionar quando nós passamos a existir? A audição. Diz que o bebê, ele se acalma ao ouvir a voz da mãe, ou uma música. A pergunta é, interessantemente, por que a gente se esquece disso, A importância de ouvir, não escutar. Escutar a gente escuta muita coisa, mas ouvir com atenção, até para, interessantemente, na minha breve pesquisa, saborear melhor o alimento. O ouvido é extremamente importante. É óbvio, eu poderia fazer uma lista aqui da importância do ouvir, mas o ouvir é crucial na mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, embora seja acompanhada de sinais e prodígios, de manifestação da parte de Deus, pela maioria das vezes, quando Jesus intervinha de maneira sobrenatural, com milagres, era visto, mas a ênfase todo o tempo está sobre o ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, como Paulo fala em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é sobre escutar a palavra de Deus, não é sobre ver sinais, não é sobre experiências transcendentes, mas exclusivamente, intencionalmente, primariamente sobre o ouvir, e o ouvir com atenção. Por isso eu convido a você a ler e ouvir com atenção o Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19, que diz assim: Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos e não puser meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e toca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Nós vimos semana passada a ressurreição, o sepulcro vazio, quando Jesus aparece para Maria Madalena e diz para que ela fosse até os discípulos e avisasse que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado.
No Evangelho de João, nós não temos a narrativa da aparição de Jesus aos discípulos em Emaús. Essa é uma narrativa exclusiva de Lucas. Mas, seguindo a cronologia dos outros evangelhos, Jesus teria aparecido para outros discípulos, né, como narra Lucas, antes dessa aparição aos 12. Na verdade não são 12, né, porque Judas não está, Tomé não está. Então, normalmente se fala os 12 menos Judas e Tomé, porque 12 é uma entidade teológica que representa as 12 tribos de Israel, né? Mas a gente sabe que se trata dos discípulos, não somente os 12, mas os outros discípulos que seguiam Jesus, como vai dizer em Atos, em torno de 120 pessoas. Diz então João para nós que depois de Jesus dizer para Maria Madalena para ela ir e avisar os discípulos, uma semana depois, né? Interessante que a gente saliente que Jesus ressuscita num domingo, né? No domingo seguinte ele aparece aos discípulos, no domingo seguinte ele aparece a João. Então, é muito falado que, para título de curiosidade, a igreja primitiva iniciava os seus cultos, e você tem conteúdo literário sobre esse tipo de maneira de iniciar a adoração, com Ebenezer, que é Vem Senhor Jesus. E muitos acreditam que a fórmula da igreja estava embasada no fato de que Jesus, nos domingos posteriores à sua ressurreição, se manifestava, né, na reunião dos apóstolos. Tanto que o evento de Atos 2 também se dá num domingo, não é? Então, provavelmente, por conta dessas aparições no domingo, que João vai chamar o dia do Senhor, iniciou-se a adoração, não no sábado judaico, mas no primeiro dia da semana, que seria o domingo, representando aí a nova criação, a ressurreição de Jesus. Então ele vai dizer para a gente que, à tarde daquele primeiro dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam trancados. Onde eles estavam? A gente não sabe com certeza, mas provavelmente eles estavam na mesma casa onde aconteceu a ceia, a última ceia com Jesus, que parece, segundo o relato de Atos, ali era um local de encontro deles. Por que eles estão reunidos neste domingo? Eles estão reunidos provavelmente por causa das aparições. Jesus não havia aparecido para todos, mas alguns haviam tido a experiência, e isso fez com que eles ficassem, de alguma forma, com alguma expectativa, né? Por isso que eles estão nessa casa juntos, nesse dia da semana. É interessante também dizer que eles estão com as portas trancadas, não é? João, na verdade, diz isso duas vezes, quando Jesus aparece aos 12, menos Tomé e Judas, e quando Jesus, uma semana depois, aparece novamente com Tomé presente. As portas estão trancadas, eles estão com medo. Diz o texto que eles estão com medo dos judeus. Por que eles estão com medo dos judeus? Estão com medo, na verdade, do Sinédrio, porque o Sinédrio havia condenado Jesus à morte. E se mataram o líder, o que os impediria de tentar prender os discípulos, né? Por isso eles estão com medo, eles estão escondidos nessa casa, as portas estão trancadas, eles estão com medo de qualquer tipo de investida da parte do Sinédrio, com receio de serem presos. E aí é quando, né, o texto diz para a gente que Jesus chegou e colocou-se no meio deles. E aqui a gente fica suspeitando que, com as portas trancadas, o aparecimento de Jesus no texto, na reunião, deve ter se dado de alguma maneira desconhecida por nós, porque o texto não narra, o texto não diz que eles estavam com as portas trancadas e abriram a porta para Jesus entrar, como se Jesus tivesse vindo de algum lugar. Alguns vão postular que Jesus havia descido pelo telhado ou entrado pela janela, mas na verdade isso é puramente especulativo, né? Porque o que João diz aqui é que as portas estavam trancadas, e duas vezes ele o diz, porque ele quer contrastar com o fato de que, mesmo com as portas trancadas, Jesus
se colocou no meio deles. Então, você vai dizer para mim, não, peraí, você está dizendo que ele apareceu ali? Eu não estou dizendo nada, quem está dizendo é João. Porque se a narrativa da ressurreição é real e as faixas foram deixadas para trás, da maneira como nós estudamos, o que impede Jesus, né, que ressuscitou dentre os mortos, de se colocar, né, na reunião dos discípulos sem ter que estar limitado a portas abertas, né? Parece que o que João, e segundo o consenso dos teólogos, é que realmente narra as portas fechadas, porque ele quer contrastar com Jesus, que não depende mais das portas abertas, para que realmente estivesse presente. Então, diz o texto que ele se coloca, né, assim que está a expressão, no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. É uma saudação muito comum no judaísmo, shalom, não é? Que a paz seja com vocês. No primeiro momento isso parece ser algo, né, cotidiano. Jesus, né, está lá e ele diz: paz seja convosco. Só que quando ele diz isso, diz o versículo 20, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então, há uma mudança, né, nos ânimos. Eles estavam com medo dos judeus, com as portas fechadas. Jesus agora está entre eles, né, presente, e diz que a paz esteja com eles, e mostra os ferimentos, né? Eu sei que você deve estar pensando na cena aí. Por que Jesus, né, tá bom, ele está lá na reunião, de repente, com as portas fechadas. Eu imagino que eles tenham se assustado, primeiro movimento, até porque Lucas, se você ler a narrativa de Lucas, Lucas vai dizer que Jesus, quando se faz presente na reunião, ele diz para eles não temerem, porque eles ficaram assustados, eles se assustaram, na narrativa de Lucas. Então me parece que o motivo de Jesus mostrar os ferimentos é porque eles ficaram, num primeiro momento, assustados com aquilo que aconteceu. Então, não necessariamente assustados com a ressurreição também, mas assustados por as portas estarem trancadas e de repente Jesus está no ambiente. Isso os assusta. E Lucas vai dizer, inclusive, que eles acham ser um fantasma, um espírito, né? E aí Jesus vai dizer: não, os ferimentos, traga alguma coisa para eu comer, então, né? Ele come com eles. E aí parece que eles entendem que realmente não era um fantasma, um espírito ou algo do tipo, mas era o próprio Cristo ressurreto. Por isso que João vai dizer que Jesus mostra as mãos, né? Porque na narrativa de João fica bem seco, assim, Jesus aparece e já sai mostrando aqui, ó, vem tocar todo mundo. Não me parece ser essa a intenção, mas realmente a presença de Jesus despertou nos discípulos, no primeiro momento, um espanto, né? Como qualquer um de nós. E no segundo gesto, Jesus pede para eles tocarem, então eles se alegram, não é isso? Os ânimos mudam e eles realmente deixam de estar tementes, né, da perseguição, e agora passam a estar alegres por verem o Senhor vivo novamente. Até aqui tá legal pra caramba, né? Mas vai ficar muito mais legal, porque eles se alegram ao verem o Senhor, e Jesus diz, né, no versículo 21 o seguinte: então Jesus lhe disse pela segunda vez: paz seja convosco. Segunda vez, né? E a pergunta que fica: por que ele falou duas vezes, pô? Você imagina eu chegando, né, encontrando com você num dia de manhã, e eu digo bom dia, e aí você: bom dia, que bom te ver, você está aí na Redondeza? Aí eu falo bom dia, e você: por que ele falou duas vezes? Será que foi porque eu não respondi na primeira, né? Mas o que Jesus estava querendo mostrar para eles é que a paz não era simplesmente uma narrativa, né? ou melhor, algo que se diz cotidianamente, mas era justamente algo para combater o medo, a ansiedade e a frustração que eles estavam vivendo, porque Jesus já havia dito que a paz ele deixaria com eles. Então, que tipo de paz é essa? É a paz de quem está com medo, de quem está realmente passando por um tempo de frustração, como falei, e perseguição, e que ao ver que o mestre deles estava vivo novamente, aquele medo teria ou deveria ser substituído
por paz, não é isso? Porque tudo que envolvia o sentimento negativo por parte dos discípulos tinha a ver com a morte e crucificação de Jesus, ou crucificação e morte. Mas sobre a ressurreição e o aparecimento de Jesus, agora é sobre alegria, sobre paz, não é? Sobre toda a ansiedade ser vencida com o fato de que Jesus estava ali diante deles, vivo novamente. E aí Jesus vai dizer o seguinte: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Vamos parar por aqui e entender que tipo de ordem é essa, né? Que tipo de coisa Jesus está dizendo para os discípulos? Se você continuar a leitura, e nós vamos continuar, tem a ver com o Espírito Santo, não é? Os discípulos estão, no primeiro momento, trancados, com medo, e aí Jesus aparece, eles se alegram, o ânimo muda e Jesus mostra, então, os ferimentos, para que eles realmente tivessem certeza de que ele estava vivo, e ele vai dizer, para que aqueles discípulos fossem enviados, ou melhor, ele estava os enviando com a mesma missão que ele havia sido enviado, não é isso? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, não é isso? Quem é que está enviando os discípulos? Jesus. Deus enviou Jesus, Jesus envia os discípulos. É uma nova missão? Não, é a mesma missão. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como se Jesus estivesse passando o bastão agora para os discípulos, para que eles continuassem aquilo que Jesus havia iniciado. E qual era o foco aqui no primeiro momento? Tem um elemento, sim, missionário, não é? Evangelístico, que tem a ver, Lucas vai dizer isso, né, com a pregação do Evangelho, perdão dos pecados, salvação, graça, sim. Mas o elemento aqui em João é para que os discípulos fossem enviados, mas da mesma maneira que Jesus foi enviado por Deus e se comportou em obediência aos comandos, ao desejo, à vontade do Pai. Então não é para ser enviado, porque a palavra no grego é apostelos, né? É aquele que vai enviado com uma mensagem. A palavra original, né, que vai dar origem ao apóstolo nosso, é o mensageiro, né? Aquele que vai com uma carta que contém uma mensagem de alguém, não é isso? Enviado. Eles são comissionados para serem enviados com uma mensagem, a mensagem do Evangelho. Mas eles precisam ir assim como Jesus foi. Esse é o ponto. Em obediência. Então, não é sobre Pedro, João ou Filipe, é sobre o grupo deixado por Jesus, os apóstolos, né? Os discípulos de Jesus, que agora estão sendo enviados por Jesus da mesma maneira como o Pai lhe enviou. E esses discípulos precisam tomar as decisões, eles precisam continuar a trajetória, continuar a missão em obediência ao desejo de Jesus. Estão entendendo isso? Eu poderia pregar sobre missões aqui, mas esse não é o foco de João. O foco é que a missão dos discípulos, ela tem o mesmo formato da missão de Jesus. E Jesus foi enviado e foi obediente até a morte e morte de cruz. E agora Jesus estava enviando os discípulos e que eles também fossem obedientes aos comandos de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus havia dito que eles precisavam ser realmente enviados com o conteúdo certo, né? Com a mensagem correta. E isso diz muita coisa para a gente, porque hoje há, né, inúmeras igrejas com inúmeros formatos. Até conversava com o Arthur ontem, né? Perfil de pastor, que normalmente tem, normalmente não, é bem desse jeito, né? Ele acaba sendo o perfil da igreja, né? Como o pastor de certa forma, influencia a maneira com que a igreja é. Eu conheço igrejas, por exemplo, que já fui, né? Você chega na porta, todo mundo te cumprimenta. Todo mundo, cara. Tu não consegue nem sentar. Já fui em igreja assim, Jane sabe, né? Oi, vocês são da onde? Isso aqui, aí tu fica, caramba, é o pessoal. E aí tu vai ver o pastor é bem assim, né?
é um cara bem relacional, né? Tá na casa de todo mundo, tem esse perfil. E tem outro perfil de gente que é mais, um pastor que é mais executivo, né? No sentido de administração, e consegue expandir o patrimônio da igreja, que é um ótimo administrador. E você tem uma igreja que funciona bem assim, né? Por exemplo, eu venho de uma igreja assim, né? A igreja que se expande em patrimônio, né? Muito rápido, porque os pastores que passaram por lá tinham esse perfil, e a igreja acaba tendo esse perfil mesmo, está sempre pensando dessa maneira. Por que eu estou falando isso? Porque nada disso tem valor se não for algo que nasça no coração de Deus. Porque a igreja precisa ser obediente aos comandos de Jesus. Porque a igreja precisa ser obediente ao desejo de Jesus. Porque a igreja precisa ser obediente àquilo que Jesus deixou enquanto conteúdo, para que ela seja portadora de uma mensagem de salvação. De nada adianta boas ideias, bons projetos, de nada adianta bons eventos, de nada adianta modelos eclesiásticos de crescimento de igreja, modelos eclesiásticos de administração de igreja, pastores executivos que têm uma visão, quem sabe, de investimento no patrimônio para expandir. Nada disso tem valor se isso não nasce no coração de Jesus. Entende isso? Vocês estão sendo enviados, mas é do mesmo jeito que eu fui enviado. Qual é o projeto de Deus para a nossa igreja? Não, a gente sabe o básico. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ter um relacionamento com Jesus, né? Uma vida de santidade, uma vida de oração. A gente precisa pregar o evangelho, as boas novas. Não precisa, mas para aquele que nasceu de novo, isso é realmente um prazer fazer, não é? Tá, pastor, mas o que mais? Que projeto? Me pergunta isso qualquer dia. Pergunta isso. Vai lá em casa, me encontra na rua, me chama, eu quero fazer. Tá bom, pastor, eu quero saber qual é o seu projeto para a nossa igreja. Eu vou responder para você. Pergunta para Jesus, cara. Porque o que eu penso não interessa. Entende isso? O que eu acho não interessa. Porque pode ser que o que eu acho é simplesmente o que eu acho. Pode ser que o meu projeto de crescimento, né? E quando a gente fala crescimento, a gente pensa numa igreja abarrotada de gente, embora a igreja que é fiel nas cartas, as igrejas em Apocalipse, fosse a menor e a mais simples delas, a mais simples de todas as igrejas narradas ali. Pode ser que a gente peque justamente em não entender qual é a missão da igreja. E a missão da igreja não é nenhum tipo de projeto mirabolante, não é nenhum tipo de perfil marcante, não é nenhum tipo de carisma que vai fazer com que a coisa funcione. É simples e exclusivamente fazer a vontade de Jesus. Fazer a vontade de Jesus. E qual é a vontade de Jesus? Que você seja um homem santo, uma mulher santa. Que você seja alguém de oração. Que você seja alguém que leia as Escrituras e procure o conhecimento de quem é Jesus. E que você seja alguém que tenha prazer em compartilhar o reino de Deus, porque isso para você é importante. De que você tenha o desejo de cultuar e de adorar. De que você queira cada vez mais estar próximo de Cristo, do Evangelho, do reino de Deus. É isso, gente. Mas e a igreja, pastor? Vai crescer? Se Deus quiser, vai. Porque o crescimento vem dele e não nosso. Então pode ser que na missão da igreja algumas coisas cruciais tenham sido substituídas por projetos humanos de crescimento. E quando a gente olha as Hillsongs da vida, e quando a gente olha as Bethels da vida, e quando a gente olha todas essas igrejas emergentes que crescem de uma maneira espantosa no mundo afora, a gente de certa forma fica um pouquinho ressabiado de que pode ser que a gente não esteja fazendo a coisa certa, porque olha como eles crescem. Mas a pergunta que fica é: a coisa certa é fazer a vontade de Jesus, é buscar o reino de Deus, é buscar conhecê-lo, é realmente ter o ouvido sintonizado com aquilo que Ele quer de nós, ou a coisa certa é encher o lugar de gente? Eu sei que você já sabe a resposta. Então Jesus não está dizendo para os discípulos: ó, a partir de agora vocês têm a missão de plantar uma igreja de sucesso, extremamente poderosa e rica. Não é isso que ele está dizendo. Assim como o Pai me enviou. E Jesus, assim, só vai aqui de
de quem sabe rodapé. Era um péssimo plantador de igreja. Porque a mensagem de Jesus era: quem não quer seguir a mim e carregar a cruz, pode ir para casa. Quem não amar mais a mim do que os seus familiares, pode ir para casa. Pode ir para casa. Pode ir para casa. Quem não comer do meu corpo, e todo mundo ia para casa. 3 anos de ministério para Jesus ficar com um grupinho, né? Jesus plantava mal a igreja. Mas o que Jesus estava procurando? Pessoas comprometidas. Pessoas comprometidas. Sempre será sobre pessoas comprometidas. Comprometidas para serem salvas? Não. Comprometidas porque foram salvas. E não se engane, não é sobre multidão. Não é sobre multidão, nunca foi sobre multidão, é sobre reino de Deus. Fica mais interessante agora, né? Esse texto vai ficando mais interessante, né? Ele diz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E 22 diz: havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoados os pecados de alguém, serão perdoados. Se o retiverdes, serão retidos. Vamos lá, né? Muita calma nessa hora. A gente sabe, historicamente, né? A igreja tem crido que o derramamento do Espírito Santo, que era uma promessa do Antigo Testamento, dos profetas, né? Se deu em Atos, né? Ou pelo menos na narrativa de Atos, no capítulo 2. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a passagem de João mostrando que nessa aparição de Jesus ele sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo, o que gera realmente muita discussão sobre que tipo de coisa João está falando aqui. João está narrando um Pentecoste, né, um recebimento do Espírito Santo paralelo ao de Atos, é um diferente, é uma metáfora, é um erro mesmo. João errou, não foi aqui, foi em Atos. Esse tipo de discussão ela é bem presente, né? Mas existem alguns que realmente vão dizer que não há motivo para nós entendermos o texto de qualquer outra maneira que não seja o que o texto está dizendo mesmo. Não há motivo para realmente a gente começar a tentar harmonizar as duas passagens, colocando esta porção de João em um universo das metáforas e dos símbolos, porque não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo realmente que Jesus soprou sobre eles, e é muito interessante que a palavra soprar é do grego emphissal, que é a mesma expressão usada na passagem de Gênesis, quando Deus cria o homem, sopra o fôlego de vida. João tem a intenção realmente de nos arremeter à passagem de Gênesis, quando Deus realmente sopra o espírito de vida nos homens. O que é interessante nisso? Óbvio que eles não estão mortos, né? Para que fossem colocados de novo a uma condição de vida. Cara, vamos mexer nisso aqui. Isso aqui está me incomodando. Vocês estão ouvindo ou só eu? Sim, estamos. Briga com o pastor não, cara. Começar a chiar no meu ouvido. Eu malho, hein? Então. Eu sou, cara. Voltando aqui, a parte espiritual, não é? Ele tem realmente a intenção de nos levar para Gênesis, né? E de alguma forma descrever algo novo. Não é à toa que o domingo ele é a substituição do sábado, né? Isso é teologicamente bem conhecido. O sábado como sendo o 7º dia, o último dia, né? E agora está sendo substituído pelo primeiro dia, não é pelo terceiro nem pelo quinto, é pelo primeiro, como simbolizando algo novo que Deus estava começando mesmo. Por isso a expressão aqui também de soprar o fôlego da vida tem todo um significado que arremete a Gênesis, quando Deus cria mesmo, porque Deus está aqui iniciando algo realmente belo. Mas tem outra coisa interessante que é
não é somente soprar, né, de maneira simbólica, é como Jesus vai fazer com que eles, no texto de João, recebam o Espírito Santo acompanhado de uma característica, eu posso colocar no versículo 23, que é sobre os pecados, reter os pecados ou perdoar os pecados. Isso está conectado aqui e a gente vai chegar lá. Mas antes de chegar no reter e perdoar, o que é interessante é que o Espírito Santo estava onde? Antes de Jesus soprar sobre eles? Em Jesus. Correto? A narrativa do batismo de Jesus é realmente nesse sentido, que João viu descer o Espírito Santo sobre Jesus. Então, Jesus, ele, apesar da sua divindade, ele era o portador do Espírito de Deus, do Espírito Santo, não é isso? Em um determinado momento, por exemplo, quando Jesus envia os discípulos, eles recebem uma porção do Espírito Santo, não é? Em Lucas 10, e eles pregam e as pessoas são curadas, né? E os demônios se submetem, eles voltam felizes. Eles provaram algo que não era final, não é? Eles tiveram uma prova como os profetas no Antigo Testamento tinham. O Espírito Santo repousava sobre eles e em determinado momento ele voltava para o Pai. Eles tiveram uma prova do poder do Espírito Santo. Aquilo que Jesus está dizendo é que eles iriam receber o Espírito Santo de maneira final, não é? Porque essa era a promessa. Então ele sopra, isso é interessante, porque o Espírito Santo está em Jesus, e ele sopra sobre eles o Espírito Santo, e agora eles têm, além do Espírito Santo, uma capacidade que envolve perdão e redenção dos pecados. O que é a redenção dos pecados ou perdão dos pecados? Muita discussão existe aqui sobre esse texto, mas não é sobre os discípulos de Jesus perdoarem ou não perdoarem as pessoas, porque isso não faz nem sentido na história do próprio Evangelho, do que Jesus pregou. Mas é sobre ser enviado com uma mensagem, né, que é o que Jesus está fazendo com eles, de perdão dos pecados ou condenação por conta dos pecados. E como é que isso dá? Isso se dá quando os discípulos, eles, através do Espírito Santo, proclamam o Evangelho, e a proclamação do Evangelho pode trazer salvação ou condenação, dependendo do comportamento ou do endurecimento daquele que ouve. Vocês lembram que Jesus fala isso quando ele cura o cego de nascença? E aí eles começam a discutir com eles, ele fala assim: se vocês não vissem, vocês não teriam pecados, mas porque vocês veem, vocês estão vendo tudo que está acontecendo, e mesmo assim negam, os seus pecados continuam. Lembra disso? A ideia é a mesma, não é que eu posso perdoar você, perdoar seus pecados assim como Jesus fazia, mas é que eu, como portador da mensagem, né, que Jesus iniciou, que é a mensagem de salvação, ela automaticamente vai trazer para aquele que ouve ou arrependimento e salvação e graça, ou vai trazer endurecimento, desobediência e condenação. Quem perdoa os pecados ou retém é Deus, mas os discípulos têm a capacidade, através do Espírito Santo, dessa pregação que pode gerar ou convencimento dos pecados ou endurecimento dos pecados. Entenderam, né? Não é difícil. Uma passagem muito semelhante aparece em Mateus, quando Jesus fala que eles têm a chave para fechar ou abrir, não é? E a ideia é a mesma. A chave é a pregação, e a pregação automaticamente ou gera arrependimento e salvação, ou gera endurecimento e condenação. Mas tem algo mais aqui, que é, os discípulos agora, eles não são somente aqueles que têm uma mensagem, como eu falei, mas eles são portadores do Espírito Santo. E aí você pode me perguntar, e Atos, né? Porque essa pergunta sempre vai voltar. É realmente algo não tão simples, mas o que eu posso dizer para você é que em Atos 2, a narrativa diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Não diz que eles receberam o Espírito Santo. Diz que eles foram enchidos do poder do Espírito Santo. E inclusive o que Jesus diz para eles em Atos 1 é para que eles não se afastassem de Jerusalém, porque viria do céu o quê? O poder do Espírito Santo.
Então, se você ler com cuidado Atos 2, o que está acontecendo é um empoderamento do Espírito Santo. Porque, segundo a narrativa de João, o Espírito Santo já havia sido soprado sobre eles por Jesus. Aí faz todo sentido. O que acontece? Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, eles são portadores do Espírito Santo, e Atos 2 vai acontecer um pouquinho depois, depois que Jesus é assunto aos céus, eles vão ser enchidos, empoderados, não é? E aí todos aqueles sinais e prodígios vão acontecer. Mas e nós? Se essa narrativa está certa, e se Jesus sopra sobre eles algo que estava nele, como então agora os discípulos fazem com que as pessoas se recebam ou não o Espírito Santo? Pregando, soprando sobre as pessoas o Espírito Santo, embora isso seja uma metáfora, Eu não vou soprar nada sobre você, embora tem uns aí na televisão, nos vídeos, que realmente gostam desse malabarismo. Nós somos portadores do Espírito Santo. E quando você testemunha do Evangelho da salvação, você está transmitindo o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser mais derramado, porque já foi derramado. Historicamente já foi derramado. O Espírito Santo não vem do céu, porque ele já foi enviado do céu. O Espírito Santo não está no ar, ele não é uma energia, um espírito que fica... O Espírito Santo está no crente. Naquele que foi salvo, recebeu o perdão dos pecados, foi batizado pelo Espírito Santo, esse é portador do Espírito Santo, e à medida com que nós somos apóstolos, no sentido de enviados com uma mensagem e pregamos o Evangelho do arrependimento, que pode gerar ou salvação ou condenação, nós estamos transmitindo o Espírito Santo. Você quer saber qual é a missão da igreja? É transmitir a graça, a salvação do Espírito Santo. E como é que você faz isso? É soprando sobre os outros? Espero que não. É pregando o Evangelho. E aí tem tudo a ver, porque se na pregação do Evangelho você pode ou reter os pecados, ou trazer perdão, no sentido de pode gerar arrependimento ou endurecimento, e quando a gente se cala, o que é que sobra? Condenação, amigo. A responsabilidade é grandiosíssima aqui. Jesus não está dizendo assim, se vocês quiserem compartilhar, tudo aquilo que eu ensinei, vai dar certo. Vai ter gente que vai se converter. Mas se vocês não estiverem confortáveis com isso, não estão num dia bom, e aí decidirem ficar 3 anos calados sem falar nada para ninguém, é com vocês, está tudo bem assim. Foi isso? Não foi, porque Jesus não se comportou assim, a missão deles é a mesma. Então eles precisam ser aqueles que possuem portadores do Espírito Santo e que ao pregar o Evangelho eles vão trazer através do Espírito Santo o convencimento da justiça, do pecado e do juízo. E aquele que realmente for tocado pelo Espírito Santo e que se arrepender, esse recebe o Espírito Santo. Faz um searching aí. Quando foi no Novo Testamento, pelo menos na narrativa de Atos, nós vamos entrar assim que terminar João, como foi que as pessoas receberam o Espírito Santo em Atos? Cornélio, por exemplo. Ele viu um anjo, Mas foi suficiente? Não. Por que o anjo não evangelizou ele? Porque não era a função do anjo. Mas quando Pedro vai, Pedro tem o Espírito Santo. O que acontece com Cornélio? Ele recebe o Espírito Santo. Assim, todas as narrativas de Atos, que há conversão, recebimento do Espírito Santo, sempre tem alguém que possui o Espírito Santo e está compartilhando das boas novas. Portanto, quando você se cala, a condenação está sobre as pessoas. Quando você não compartilha, a condenação está sobre as pessoas, porque todos são realmente pecadores e merecem a condenação. Mas quando abrimos a nossa boca e compartilhamos do Evangelho Salvador que nos salvou, nós estamos dando a oportunidade de que a pessoa realmente seja alcançada por Deus. Amém. Essa é a missão dos apóstolos, cara. Essa é a missão da igreja, essa é a missão realmente do reino de Deus deixada por Jesus. É ser uma igreja que faz a vontade de Deus, que cumpre realmente os desejos de Jesus segundo os seus ensinamentos. No segundo momento, é ser uma igreja que compartilha as boas novas, que tem realmente o poder de trazer salvação ou condenação à medida em que compartilha o Evangelho, que tem realmente o poder de transmissão do Espírito Santo. Transmissão do Espírito Santo soa estranho pra caramba, eu sei. Você está ouvindo esse cara que isso é gripe?
transmite? Não, né? Não é gripe. E como é que é? Quando fala sai da boca, eu não me pergunto esse tipo de coisa, eu não sei, eu não vejo. Mas eu tenho certeza absoluta de que à medida em que nós abrimos a nossa boca para compartilhar o Evangelho, que as pessoas são salvas. Amém? Amém. Então, lembre-se sempre disso, da responsabilidade que nós temos. Não é só sobre ser salvo e ficar feliz num cantinho lá atrás, né? Com esse pseudo comportamento humilde. É sobre ser alguém que carrega as boas novas da salvação. É sobre ser alguém que realmente é o portador da mensagem de paz. Por isso Jesus diz: paz seja convosco. Onde vocês estiverem, vocês precisam levar a paz, precisam levar o Evangelho da salvação. Vai ter gente que não vai ouvir? Vai, sempre teve. Mas você precisa falar, você precisa compartilhar, você precisa realmente fazer com que as pessoas ouçam. Por quê? Porque se você não fizer, você não vai ser salvo? Não, não é sobre isso. São boas novas, filhão. Boas novas. A gente adora compartilhar boas novas, né? Ah, o Flamengo ganhou, o pessoal vai pra rua, né? Tem crente que falta até o culto para ficar lá. Flamengo, no Rio é assim, né? Ah, o cara quer contar para todo mundo que o Flamengo é campeão, tirar onda com os vascaínos e tal. Ah, o que mais? Aconteceu de você dar milhões, né? Isso aí é bom não contar não, né? Esse você não conta não, que vai aparecer gente pedindo dinheiro emprestado, né? Mas a gente gosta de compartilhar coisas boas, né? Boas novas. A palavra evangelho, evangelion, significa boas novas mesmo. E essa é a mensagem da igreja. Boas novas de salvação. Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, para que nós tenhamos vida e vida em abundante. É abundância. Amém? Amém. E aí vem Tomé na história, né? 24 diz que Tomé não estava. Muitos perguntam o que Tomé estava fazendo. Não diz, né? A gente não sabe onde Tomé estava. Tem gente que prefere sofrer de maneira mais isolada, né? O grupo ficou junto ali. Uns disseram que viram Jesus, outros não viram. Tem gente acreditando, tem gente que não está acreditando. Mas o grupo está unido lá. Tomé não. Tomé decidiu sofrer diferente. Não estava junto. Tem gente que prega isso aqui dizendo que você tem que estar junto da igreja, né? Não adianta sofrer, porque Jesus apareceu quando a igreja estava reunida, né? Você não está, vai perder. Não é isso que João está falando não, tá? Por favor, se eu for pregar um dia, não pregue isso, não tem nada a ver com isso, porque ele não está em nenhum momento dizendo que Tomé estava fazendo algo errado, né? Só não estava lá quando Jesus apareceu. Mas os discípulos contam para Tomé, e eles vão contar, né, que eles estavam reunidos e Jesus se colocou lá, estava lá com eles, e eles viram Jesus, comeram com Jesus, e Tomé fica olhando, pensando, estão viajando, cara, mas não tem condições, porque o texto é bem isso mesmo, ele diz: de forma alguma crerei. Por quê? Porque isso vocês estão contando não faz sentido, né? Como assim? Eu vi um homem morto lá. Então, não me venha com isso. Vocês estão... Não, Tomé, nós vimos, não tem condições. Para mim não faz sentido. E a gente tem uma tendência a botar Tomé no limbo, né? Tadinho do Tomé. Né? Tomé, o cético Tomé. Pô, mas Tomé não tá. Todo mundo viu Jesus, menos o cara, né? Todo mundo, menos Judas, estava na primeira aparição. E ele não estava. Então ele não teve aquela experiência. É óbvio que ele ia ficar aqui, né, na defensiva. Não, vocês estão contando, não faz nem sentido. Eu só vou crer ou acreditar se eu ver os ferimentos, né, e colocar minhas mãos. Fora isso, não tem condições. Então, o que Tomé está fazendo é o que qualquer um de nós faríamos, convenhamos, né? Como assim ressuscitou? Não, o pessoal está, né, pegadinha, ou tiveram um sonho, ou foi uma histeria coletiva, né? O pessoal gosta de dizer, não, os discípulos tiveram uma histeria coletiva, né? 120 pessoas com histeria coletiva, mais os 500 que Paulo fala que Jesus apareceu, era uma histeria coletiva. Mas o que é interessante é que a resistência de Tomé em
em ceder, né, para o tipo de coisa que eles estavam contando para ele, vai gerar no texto uma tensão, que é, na reunião seguinte, Tomé já está com o grupo, vai dizer o texto, no domingo seguinte, né, 8 dias depois, no domingo seguinte, diz assim o versículo 26, estando as portas trancadas novamente, João faz questão de frisar isso, que as portas estão trancadas e de repente Jesus está na reunião, né? Mais uma vez, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse de novo, paz seja convosco. Só que agora, no 27, Jesus sabe o que Tomé falou. E a pergunta que fica é como que ele sabe? Ele nem estava. O que é que João está dizendo para a gente? João está dizendo para a gente que além de Jesus não estar limitado às paredes, às portas, ele também, mesmo não estando visualmente presente, tem conhecimento do tipo de coisa que eles estão conversando. Porque ele não estava na discussão e ninguém disse para Jesus, aqui pelo menos o texto não diz, mas Jesus já aparece, né? Usar aparecer aqui que eu acho ruim, né? Eu tento melhorar, se coloca presente e ele já fala para Tomé, põe as mãos aqui, porque ele já conhecia a dúvida de Tomé, mesmo sem ninguém ter falado para ele. E ele vai dizer, né? 27, depois disse a Tomé, coloca aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. A gente não sabe se Tomé pôs a mão, se ele foi lá mesmo, né? Parece que no texto, só ter visto Jesus foi suficiente, né? Não posso afirmar isso categoricamente, mas parece que o texto diz isso. Embora realmente o comportamento de Tomé seja relatado dessa forma, o fato de Jesus ter aparecido para Tomé uma segunda vez vai extrair de Tomé uma das maiores profissões de fé do Novo Testamento. Não é sobre Jesus ser o mestre, né, o rabi, o raboni, ou algo do tipo, que são títulos humanos. O que Tomé diz aqui é inclusive questionado hoje, né, pela crítica textual, dizendo não, essa é uma proposição muito bem articulada teologicamente, provavelmente não é desse período aqui, é posterior, colocaram aqui, isso aqui é século 3, século 4, e aí inseriram no texto. E óbvio que tem discussão sobre isso, e os textos mais antigos trazem realmente a expressão, que é, o que Tomé diz é, ele cai no chão e diz, Kuriosmo kai theosmo, Senhor meu e Deus meu. O que Tomé está dizendo? Ele está dizendo que Jesus apareceu ali, ele viu e ele falou, ai meu Deus, ai meu Deus, ai Senhor e meu Deus, espantado? Não, né? Porque um judeu não diria, ai meu Deus, porque isso é heresia, né? O cara seria apedrejado por dizer esse tipo de coisa bem rápido. Não era assim que se referia a Deus. E o que Tomé está dizendo? Tomé está chamando Jesus de Kurios, Senhor, o mesmo título que é empregado a Deus no Antigo Testamento, e Tomé está chamando Jesus de Theos, Deus meu, Hotheos, meu Deus. Tomé reconhece a divindade de Jesus. Tomé diz que Jesus é Deus, não somente um Deus ou de categoria divina, mas o seu Deus. Você está entendendo isso aqui? Então, antes de você dizer assim, Tomé era um cético, você pensa assim, olha o que Tomé falou. Ninguém aqui falou isso, cara. Nenhum dos discípulos disse esse tipo de coisa. Eles ficaram felizes. Maria Madalena chama ele de Raboni, né, que é um pouco maior do que Rabi. Mas Senhor meu e Deus meu, sai da boca de Tomé, de joelhos, diante ali realmente da pessoa de Jesus ressurreto dentre os mortos, trazendo os ferimentos ainda no seu corpo. Amém? Amém. Senhor meu e Deus meu. Amém. E o que isso significa para nós? Que Jesus diz, porque você viu, você creu. Macários, bem-aventurados, né? Os que não viram e creram. Porque não é uma pergunta, na verdade, no grego, embora muitas pessoas estejam uma pergunta. É uma afirmação, porque você viu, você creu. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram.
Aí é uma pergunta que eu faço para você aqui, não é o concílio ainda não, mas se eu não vi, como que eu creio? Ouvindo. E ouvir a palavra de Deus. O Evangelho não é sobre experiências visuais. O Evangelho não é sobre experiências emocionais. O Evangelho não é sobre nenhum tipo de outra experiência. O Evangelho é sobre ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. É sobre ouvir que Jesus ressuscitou dentre os mortos. É sobre ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós nunca seremos uma igreja em sua essência se nós não ouvirmos, lermos, ouvirmos o testemunho daqueles que tiveram a experiência com Jesus ressurreto. Essa é a história da igreja. O que esses homens começaram a fazer? Pregar, dizer, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E aqueles que ouviam, eles não viam Jesus, eles ouviam sobre Jesus. Eles iam realmente se arrependendo e se juntando à igreja. O papel da igreja não é ser do tipo que aguarda sinais e prodígios, não é? O papel da igreja não é ser do tipo que ficam esperando experiências de outro nível para se emocionarem e chorarem nas reuniões, nos cultos, nas músicas, esse tipo de coisa. O papel da igreja é conhecer sobre Jesus, conhecer sobre a essência do Evangelho, a sua mensagem transformadora. É sobre as Escrituras, cara. Porque o discípulo não vai gravar uma fita para você de 2000 anos atrás, nem fita a gente vê mais, né? Um MP3, né? Fazer um vídeo em MP4 para você ver toda a história. É aqui, ó. Não interessa se é o Cid Moreira narrando, mas é sobre a palavra de Deus, é sobre as Escrituras, é sobre conhecer Jesus, é sobre isso aqui. A única maneira da gente aperfeiçoar a nossa fé, crescer no relacionamento com Jesus é lendo as Escrituras. Não é nem me ouvindo no domingo, é lendo. Isso é parte, ouvir é parte, vivenciar, experienciar, ter experiências com Deus é parte, mas primeiramente é sobre conhecer a narrativa dos evangelhos. Só assim nós crescemos, só assim nós realmente estamos cumprindo a missão como igreja enviada de Jesus. Eu me lembro um dia que um menino, da época que eu morava no Rio, ele era pré-adolescente, né? E o avô dele, eu acho que tinha sido pastor, era terceira ou quarta geração de batista naquela igreja. E eles ficavam sempre com os adolescentes lá, viagem dos adolescentes, coisa de adolescente de igreja, né? Culto teen, estava sempre lá no meio. Só que eu fui embora do Rio, e aí alguns anos atrás, não muito, acho que 2 ou 3 anos atrás, eu comecei a ver umas postagens no Facebook bem estranhas assim dele, sabe? Apoiando umas pautas assim completamente anticristãs. Eu falei, caramba, que esquisito, cara. E aí um dia eu fui lá e respondi, escrevi lá, né? E aí ele rebateu bem, eu falei, cara, em off, chamei ele no chat, falei, deixa eu te ligar, eu vou conversar contigo. Aí me deu o número, eu liguei para ele. Aí ele hoje formado em psicologia, né? Hoje não, né? Hoje também, né? Mas há 3 anos atrás, formado em psicologia, com uma cabeça completamente virada do avesso, nada a ver com aquilo. E aí eu fui conversando com ele e tal, e aí ele disse para mim assim, você fica citando a Bíblia toda hora, cuidado com a bibliolatria, ele falou. Aí eu pensei, que? Eu nunca tinha escutado isso, será que eu estou cometendo algum pecado, né? Bibliolatria. Eu falei assim, define para mim. Ele falou, é achar que tudo que está na Bíblia vem de Deus. Eu falei, putz, cara, se é diagnóstico, você me pegou. Realmente, eu creio que tudo que está na Bíblia foi realmente dado por Deus. Ele falou assim, se enganas. Eu falei, tá, o que é de Deus então que está na Bíblia? Aí ele, não, tem coisa que não. Mas o que é? O que? O que está aqui que não foi Deus que revelou ao homem? Aí ele, não, tem coisa. Eu falei, quem decide isso? É você? É você que decide. O que foi Deus que disse, o que não foi Deus que disse? É você que chega a uma conclusão que esta porção não pode ter sido Deus porque eu não concordo com ela? Quem é a autoridade nisso, que vai dizer o que é e o que não é
de Deus na Bíblia. Quem é a autoridade? Cadê o cara? Eu quero falar, me dá um número, eu ligo para ele agora. Eu quero saber. E era achismo. Porque existe realmente hoje em dia essa mentalidade de não concordar com aquilo que não condiz com o que eu acho. Entende isso? Eu acho X, isso aqui está errado. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Nós aqui nessa igreja cremos piamente que a Bíblia é a palavra de Deus inegociável. Amém. Do início ao final. Amém. Revelado por Deus aos homens. E a salvação encontra-se na leitura das Escrituras. Em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Por isso que Jesus vai dizer para Tomé: porque você viu, você creu, bem-aventurado aqueles que não viram, que ouviram e creram. Porque é através da realmente revelação de Deus, a palavra de Deus, que os homens são salvos por ele. Não é através de filosofia, não é através de razão humana, não é através de planos políticos, não é através de ideologias, seja do tipo que for, que o homem vai ser salvo. É através dos ensinamentos de Jesus. E a gente precisa, como discípulos, como pessoas responsáveis, estar todo o tempo preocupado em assimilar, em aprender, em realmente estar próximo dos ensinamentos que Jesus passou para os discípulos há 2000 anos atrás. Senão pecamos, falhamos e realmente deixamos de existir em um determinado momento. Por isso que ouvimos primeiro do que enxergamos, né? Vai ver que é por isso que um dos primeiros sentidos é a audição. Vai ver que é por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Para ouvir, querido. Ouvir, atentos. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Amém?